Hoje eu estou aqui com mais uma live incrível, onde você vai aprender como evitar ou como identificar família perigo. Então é um tema super importante. Então, se você conhece alguém que está no processo de ser au pair, então já manda para sua amiga aí para ela não cair em nenhuma cilada de encontrar, fechar um match com alguma família perigo. Isso é muito importante. Então, eu sou Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje eu ajudo meninas que também têm o sonho de ir para os Estados Unidos como au pair, porque é um intercâmbio que eu super recomendo, é acessível e a gente passa um ano lá vivendo a cultura americana, então é super legal para desenvolver o inglês, para se desenvolver como pessoa. Mas ele não é um intercâmbio fácil e por isso que esse tema é tão importante, porque eu sempre falo que 80% do nosso intercâmbio é a família. Se a gente não tem uma família que respeita a gente, que nos dê o suporte, que seja, no mínimo, respeitoso com nós, o nosso programa vira de sonho a pesadelo. Porque você mora com eles, imagina, você mora com eles, você passa a maior parte do seu tempo com eles, então a gente tem que saber identificar família perigo para que o nosso intercâmbio seja de sucesso, para que você tenha o seu ano maravilhoso. É claro, como eu sempre digo, nenhuma família é perfeita, nem a nossa é perfeita, não é mesmo? A gente briga com a nossa mãe, a gente briga com o pai, a gente briga com os irmãos, né? Então, nenhuma família é perfeita, a sua família americana também não vai ser perfeita, mas tem como minimizar muitas coisas quando a gente identifica família perigo, ok? Então, essa é uma das escolhas mais importantes quando a gente decide ser au pair. Ok, dear? Então, cuidado com a ansiedade quando você estiver falando com famílias, ok? Na ansiedade, a gente ignora alguns sinais de alerta, principalmente se você está na idade limite, como eu fui com 26 anos, então a minha família era super respeitosa, a Deb era uma pessoa ótima, mas eu ignorei alguns sinais que a minha ansiedade por fechar logo, eu queria fechar logo porque eu estava já na idade limite, então eu queria ir logo, embarcar logo, eu estava com medo que não desse tempo. Então eu ignorei alguns sinais de alerta aqui e que, claro, não era nada muito difícil de lidar. Eles eram desorganizados e sujos, mas se eu tivesse prestado mais atenção e não deixado a ansiedade tomar conta de mim, talvez eu teria ido para uma família que fosse mais o meu estilo de vida. Mas enfim, também eles não eram pessoas ruins, então deu para eu passar o meu ano, inclusive estendi o programa, porque eu gostei tanto, né, da minha experiência nos Estados Unidos, mas aí eu troquei de família. Aí a minha oportunidade era de trocar de família, ir para uma família mais organizada. E o meu segundo ano foi de muito sucesso também, graças a Deus. Então, dear, vamos falar aqui sobre os sinais. Eu separei 8 sinais que são, na minha opinião, os mais... os que a gente tem que tomar mais cuidado, ok? O primeiro de tudo, o primeiro sinal é comportamento desrespeitoso e arrogante. Então, dear, quando a gente faz as calls com as famílias,
a gente tem como perceber esse tipo de coisa. Se a host é desrespeitosa, arrogante, a gente dá para ver já pelo semblante da pessoa, né? Pelo jeito dela falar, por mais que a gente não saiba muito inglês, porque o inglês às vezes é uma barreira para a gente pescar essas coisas, mas mesmo assim, dear, por mais que o inglês seja uma barreira, a gente consegue identificar no tom, né, no tom de voz, uma arrogância, uma prepotência. Eu lembro de fazer calls com hosts que eu já identifiquei na fala, no tom da voz, no jeito de se portar, essa arrogância, né? Então, a gente consegue ver isso quando eles são muito impacientes, né? Quando fazem algumas piadas de mau gosto, mesmo que a gente não saiba muito inglês, piadas assim principalmente com a nossa cultura brasileira. Uma vez eu fiz uma call e aí o pai e a mãe estavam na call e aí brasileira, né? E ele, Brazilians are very sexy, Aí eu pensei assim, nossa, mas que desrespeito com a esposa dele, né? Mesmo assim, não sabendo muito inglês, isso daí a gente sabe, né, dear? Né? A gente pesca. Aí eu fiquei pensando, eu não vou para essa família não. Se ele não respeita a esposa dele, imagina se vai me respeitar, né? Então, cuidado preste atenção se eles são pacientes, principalmente com o nosso inglês, e se eles fazem alguma piada de mau gosto com a nossa cultura. Dá para saber, dear. Outra coisa também que dá para saber se eles são arrogantes ou desrespeitosos é quando ele interrompe a sua fala. Então você principalmente, a gente quando não é muito fluente em inglês, a gente fica formulando a resposta, né? A gente leva um tempo para formular uma resposta adequada. Então a gente fica caçando vocabulário na nossa mente. Então, se eles não esperam você formular alguma coisa, se eles não têm essa paciência, interrompem sempre, ou passa para a próxima pergunta porque você não entendeu aquela, aí já é uma red flag, dear. Já é um indício de que eles não se interessam em você como pessoa, né? Então imagina, se eles não têm nem paciência com você nas calls, imagina face to face, dear. Imagina quando você tiver lá os perrengues que você talvez não vai passar com essa família, né? Então, primeiro ponto, comportamento, identifique o comportamento, se é desrespeitoso e arrogante. O segundo sinal que eu coloquei aqui são expectativas irrealistas. Então, a gente tem lá uma lista de perguntas para fazer da host family e uma delas está assim, eu sempre oriento as minhas alunas a falarem What do you expect from an au pair? Então, o que você espera de uma au pair? Então, essa resposta vai te falar muito se a expectativa deles é realista ou não, ok? As hosts que esperam que você faça mais do que o seu papel, já é uma red flag. É claro, dear, que nós podemos ser flexíveis. Por exemplo, a minha host, ela falava, olha, eu espero que a au pair venha para ajudar, a gente é uma família muito ocupada. As crianças eram 4, imagino. As crianças têm muita atividade, então eu espero que ela me ajude a manter a casa organizada. Então, manter a casa organizada, keep the house organized, é uma coisa. Agora,
Limpar é outra. Então, se você identificar isso, que a sua host quer que você limpe, que você seja uma cleaner, ok? Então, já é aí um sinal de alerta. Por quê? As famílias sabem o que a gente deve fazer ou não como au pair. Elas sabem das regras. Então, se eles ficarem falando para você fazer coisas além, é porque é uma família que quer levar vantagem sobre você. É uma família perigo, né? Então, pergunte sobre as suas responsabilidades. Se eles hesitarem também, sabe, aquelas famílias que hesitam falar, não é muito claro, ou se eles forem confusos na schedule, assim, nas expectativas, e não tiver muita clareza nas respostas, tome cuidado, dear, porque eles podem estar escondendo alguma coisa, né? Então, esse é o próximo passo também, o próximo sinal de perigo, é a falta de clareza. O número 3 é falta de clareza. Então, famílias confiáveis, dear, eles deixam tudo às claras. Tem famílias que têm um handbook, eu não sei se vocês estão já nessa parte, que tem um handbook, que a minha família tinha um livro de regras. Então, as famílias que são confiáveis, elas têm livros de regras. Ali você não tem nenhuma surpresa, dear. Então, se tem algo que você não gosta, já está ali nas regras. Por exemplo, semana passada, eu recebi o contato de uma aluna minha, ela me mandou o handbook da família. E lá tinha muitas regras de curfew, de chegar em casa, se ela tem que trabalhar no dia seguinte, ela tem que chegar em casa até as 10 horas, ela não pode ficar circulando na casa depois de uma certa hora, porque as crianças estão dormindo e tal. Então, tinha um handbook ali com muitas regras. E isso, dear, às vezes as meninas falam, nossa, que ruim, mas isso é um sinal bom, porque família confiável deixa tudo às claras. Você não vai chegar lá e ter uma surpresa, tipo, você não me falou nada de curfew, você não me falou nada que eu não posso colocar nada na lista do supermercado, né? Então, se você receber um handbook de uma família e você concordar com aquilo e fazer um match, então você não pode reclamar depois, dear, porque a família foi clara com você, ok? Então, apesar de ser regras, né, e a gente às vezes não concorde com as regras, mas não quer dizer que seja uma família perigo, ok, dear? Então, se você concordar, com certeza a família vai, se ela tem um handbook, né, com certeza a família vai seguir esse handbook, ok? Então, você não deve também se sentir desconfortável em fazer perguntas se a família não tiver um handbook ou se no handbook você ficar também com dúvidas, ok? Então, você tem que se sentir confortável em fazer as perguntas. Se for uma família também que você se sinta desconfortável em fazer perguntas, se você vê que a falta de clareza é tanta que eles não abrem espaço para pergunta e você fica até meio constrangida em fazer, também é um outro sinal de alerta, dear. Famílias que são confiáveis são abertas a perguntas, respondem tudo que você quer saber, ok? Por quê? Dear, é um intercâmbio, né? Eles sabem que durante esse intercâmbio tem muitas dúvidas. Para muitas de nós é a primeira viagem no exterior, não é mesmo? Pelo menos era a minha primeira viagem de avião, dear. Nunca tinha nem andado de avião. Então, imagina ir para fora. Então, eu tinha muitas questões, muitas dúvidas. E a família que eu fechei meu match estava sempre muito aberta às minhas dúvidas. Principalmente eu fui para um lugar muito frio, fui para Ohio,
E eu fazia muito perguntas sobre a neve, como era dirigir na neve, como é que era, que se as crianças iam para a escola quando nevava muito. Então eu tinha muito medo da neve, não da neve em si, mas da rotina, como lidar com neve. E ela me mandava fotos, ela sempre me deixava muito tranquila e eu me sentia muito confortável em fazer perguntas. Então, se você sente dificuldade em fazer perguntas, é um sinal de alerta, ok? Quarto sinal é negar contato de ex-au pair. Isso daí, bom, a gente já imagina, né? Se ela tá negando o contato da ex-au pair, é porque alguma coisa tem, alguma coisa ela tá escondendo, né? As hosts, elas nunca querem que a gente, as host families que são um perigo, nunca querem que a gente entre em contato com a au pair antiga, porque principalmente se a au pair antiga for brasileira, ela vai te contar tudo, não é mesmo? Agora, se for nas duas casas que eu fui, a ex-au pair da primeira casa era porto-riquenha, então ela me contou por cima, não me falou muita coisa, principalmente da sujeira e da organização, se bem que eu não sei se na cultura dela isso pega muito, porque isso pega pra gente por causa da nossa cultura, né? Nós somos mais ligados na limpeza, né, dear? Pelo menos eu sou. Assim, minha mãe sempre pegou muito no meu pé da minha irmã pra gente encerar a casa no passado, né? A gente tinha que encerar, limpar, arear a panela. Então isso vem em mim, né? Já é de mim, da minha família. Então a organização da casa me pegou muito, porque era muito suja, na minha opinião. Talvez para porto-riquenha não era, né? Talvez ela não tenha essa cultura de limpeza como é na minha casa. Enfim. E a minha segunda casa, a au pair, era alemã. Então, eu falei com ela. Na minha segunda casa eu não tive nenhum problema, não. Mas a minha host não negou o contato das ex-au pairs, né? Então, negar contato de ex-au pair é um red flag, então fique ligada nisso, ok? Quinto sinal é falta de interesse na sua cultura ou no seu bem-estar, ok? As famílias que não demonstram nenhuma curiosidade sobre você, sobre a sua cultura, não fala do Brasil, não quer saber o que você faz no seu free time, não quer saber o que você, como é a sua família, não quer falar com os seus pais. Bom, falar com os pais aí vai de pessoa para pessoa, né? Mas é legal, eu acho que quando a host family quer conversar com os pais, eles mostram que estão interessadas em você como pessoa, não é mesmo? Eles não querem só uma babá ali, só uma empregada ali, eles querem um intercambista, que esse é o motivo todo do intercâmbio, né? É você também trocar cultura. Então você recebe uma pessoa de outro país e você vai receber não só a pessoa, você recebe a cultura desse país junto. Então, se eles mostram interesse em saber como é a sua cultura, de uma maneira geral, e a sua cultura pessoal também, porque nós somos brasileiros, mas cada um na sua casa tem a sua própria maneira de ser, né? Então, se eles demonstram interesse, curiosidade, eles vão te ajudar também na adaptação, porque eles também vão estar preocupados em mostrar a cultura deles, vão mostrar o dia a dia deles, a rotina deles, para você conseguir se adaptar melhor. Então, famílias que são interessadas em você como pessoa vai ter uma preocupação melhor
com o fato de você estar passando por um homesick, por exemplo, porque a gente passa, dear, em algum momento você vai passar por isso, talvez não no primeiro mês, não no segundo, mas lá no sexto, no sétimo mês, quando tiver assim mais perto de acabar o ano. Para mim, eu passei por homesickness os primeiros 3 meses, aí depois foi tudo bem. Na minha segunda casa, quando meu pai foi me visitar, meu pai, minha irmã e meu cunhado foram me visitar, aí eu passei por uma outra crise de homesickness quando eu deixei eles no aeroporto. Então, mas a minha host foi super legal comigo nesse tempo, ok? Então, boas famílias, elas querem o seu bem-estar, né, dear? Porque se você está bem, você vai cuidar melhor das kids, né? Famílias que não são perigo, famílias boas, elas pensam nisso, né? Elas pensam que você tem que estar bem para cuidar dos filhos dela. Então, vai te tratar como pessoa. Eu vi esses dias, tem uma aluna minha que acabou de completar 1 mês nos Estados Unidos. E os hosts dela são super legais, são novos. Acho que a host dela tem 32 anos, uma coisa assim, são super novos. E ela postou esses dias no Stories que ela ganhou, ela queria um espelho no quarto dela. E aí a host dela falou assim, você escolhe o espelho que você quer, que fica melhor aí no seu quarto. E a Rose comprou, sabe, o espelho que ela escolheu, que ela quis. Eu achei assim super fofa, né? Ela podia ter comprado algum espelhinho, né? Ela quer um espelho, essa menina só pede coisas. Mas não, a Rose dela teve o cuidado, né, de, além de comprar o que ela quis, o que ela escolheu. Eu achei muito fofo, assim, da parte da host. Então, dear, são essas coisas que fazem a diferença. São pequenos detalhes que vão fazer a diferença, né, no seu ano. Então, esse é um exemplo que a host dela quer o bem-estar dela. Né? Ela podia ter comprado aí qualquer espelho, mas comprou o espelho que ela escolheu, que ela quis, de corpo todo e tal. Né? Então, famílias que são confiáveis vão fazer tudo para você se sentir bem, ok? Tudo, claro, que esteja dentro do que eles podem fazer, né, dear? Porque pra gente estar bem, a gente quer uma viagem pra Grécia, não é mesmo? Tudo tem limite. Ok. Bom, sexto sinal é schedule que muda muito e te traz isolamento. Schedule que muda muito, dear, vai ter. Eu tive, a minha primeira família mudava demais, porque as crianças às vezes mudavam o horário de alguma atividade, então eu tinha que trabalhar um pouco mais, ou um pouco menos. Às vezes você tá contando com um horário que tá off, e aí você programa todo o seu dia, depois que eu ficar off eu vou pra academia, não sei o que, não sei o que lá, e aí acontece alguma coisa e você tem que trabalhar. Então, isso, dear, é ok. Mas uma schedule que muda muito e te traz isolamento, esse é o problema, né? O intercâmbio cultural é um intercâmbio cultural, é para você trabalhar, mas também para você estudar, tanto que você tem uma bolsa de estudo, e para você fazer amizades, não é mesmo? Você conhecer lugares novos, pessoas novas, conseguir viajar. Então, uma família boa vai entender que é um intercâmbio cultural e que você ela vai fazer com que você tenha tempo livre na sua schedule para fazer essas coisas, ok? Para explorar, para fazer amigos. Então, a sua host, uma família que está preocupada com o seu intercâmbio, vai ter um schedule
que permita você fazer isso. Agora, um schedule que te traz isolamento, eu vi esses dias no grupo, uma menina postou lá um schedule que ela começava 7h30, e aí a mãe, você vai fazer isso, aí 10 horas, 9h30, eu acho, é o bedtime. E aí eu até comentei, falei assim, dear, essa schedule deve ser a rotina da família, não a sua, né? Aí ela, não, é a minha, é a minha rotina. Então ela começava às 7h30 e ia parar 9h30 da noite. Que isso, dear? Não, primeiro que é contra as regras. A gente tem que trabalhar 10 horas por dia. 45 horas semanais, 45 horas semanais, respeitando 10 horas por dia. E essa família não estava pensando na menina, não está pensando no intercâmbio, em todo propósito que a gente vai para os Estados Unidos, porque a gente não vai só para trabalhar, a gente vai para viver toda uma cultura, fazer amizade, estudar. Então, que hora que essa menina ia estudar? Que hora que essa menina ia num Starbucks com uma amiga, alguma coisa? Nem para as reuniões que tem da Consular, né? Da LCC, que a gente tem reuniões mensais, pelo menos lá em Ohio tinha reuniões mensais com as au pairs da região. Nem isso ela ia conseguir fazer. Imagina. Então, dear, uma schedule que te traz isolamento, isso não é nem de Deus, né? Então, realmente é uma família perigo. Não concorde com esse tipo de schedule, dear, ok? Mesmo que você esteja desesperada para ir, não concorde com esse tipo de schedule. Né? Sétimo sinal é comunicação agressiva. E como é que a gente descobre isso? Né? Nossa, caiu alguma coisa. Além do tom de voz, né, que você já vê que é mais agressivo, preste atenção, dear, nas calls, quando eles se comunicam com os filhos e vice-versa. Às vezes a gente faz as calls quando são crianças maiores, as crianças entram nas calls e aí fala alguma coisa com a mãe, fala com você também. Pode ser que a criança seja, sei lá, mais espivitadinha, né? Brinque com você na câmera, seja mais, né? Eu lembro que o Kobe entrava na câmera e brincava assim de lutinha, né? Mas ele super respeitava a mãe dele. Ela falava, no, not like this, Kobe. Aí ele parava, né? Então, preste muita atenção quando você estiver na call com alguma família, como eles se comunicam com os filhos e vice-versa, como os filhos comunicam com eles, ok? Os filhos são os espelhos dos pais. Então, se eles se comunicam ou tem alguma linguagem corporal agressiva, é porque eles veem isso em casa, dear. Na maioria das vezes, o exemplo arrasta, não é mesmo? Então, as crianças começam a copiar os pais. Se você vê o comportamento meio estranho de uma criança na call, você também tem que ficar ligada, porque às vezes é muito do que eles copiam, né? A gente pode ver isso nas escolas hoje em dia, né? Como as crianças estão tratando os professores. Eu dou aula para criança, então eu vejo quando a criança é muito, né, que não tem disciplina em sala de aula, é porque geralmente ela vê isso em casa. Então, preste atenção à comunicação que eles têm com os filhos. E isso vai refletir em você, dear. Isso com certeza. Se eles têm uma comunicação agressiva com os filhos, imagina com você. Então, é um sinal de alerta aí, ok? E oitavo e último sinal, mas não menos importante, é escute a sua intuição, dear.
confie nos seus instintos. Às vezes a gente não sabe explicar o porquê. Tá tudo bem ali na call, eles não têm uma comunicação agressiva, a host te trata bem, mas tem aquilo, né? A gente não sabe explicar o que é, alguma coisa aqui dentro te falando, não é. Esses dias a minha aluna fez uma call também, e ela falou isso pra mim, ela falou assim, ai teacher, eu não sei explicar, não sei o que aconteceu, eu não sei, a mãe é uma fofa, os meninos, 2 meninos, os meninos também, fofos tal, mas não sei, dear, não tô sentindo. Falei, então não fecha ainda, faz mais calls, né, também não é na primeira call que a gente nota alguma coisa, né? Então, orientei ela a fazer mais calls, mas ela fez 3 e mesmo assim não sentiu de fechar com essa família. Eu falei assim, então não fecha, dear. Então não fecha, porque a gente tem que confiar nesses instintos. Eu acredito que é muito Deus falando com a gente, né, de que aquela família pode até ser uma família boa, mas não boa para você. Eu sempre falo, né, o match, ele é muito pessoal. Não, uma família, uma família que seja boa para uma au pair, não é boa para outra, né? Uma família que não é boa para vai ser boa para outra. Então, isso é muito subjetivo, né, dear? Porque é muito da nossa personalidade. Mas, enfim, ela confiou nos instintos dela, não fechou. E acho que essa semana passada, eu acho que fechou com uma família de Maryland. Então, ela vai para Maryland agora. Falou que sentiu, que desde a primeira call sentiu alguma coisa. Sabe, igual noiva que vai casar, né? Que prova muitos vestidos, aí tem um que ela até chora. Essas coisas. Então, é o nosso instinto, não é? Então, a gente tem que confiar nesse instinto. Confie que aí você vai fechar com uma família que, claro, como eu falei, não é que não vai ter problema nenhum. Nossa, vai ser super maravilhoso, vai ser perfeito. Não é assim, não vai. Mas você não vai ter problemas que não precisaria ter, ok? Como famílias que te maltratam, que não deixa você comer junto com eles, família que não deixa você colocar nada no supermercado, crianças que te batem, né, que são agressivas, ou famílias que fazem você trabalhar que nem um camelo, né, que não dá oportunidade para você viver o intercâmbio. Então, esses problemas são problemas que a gente não precisa passar, dear, né? São problemas que a gente tem que evitar, a gente tem que saber evitar. E isso a gente vê nas calls. Então, cuidado de novo com a ansiedade de fechar com qualquer família, ok, dear? Só porque você tá aí querendo viajar ou tá perto do prazo, alright? Então, família que vai fazer você trabalhar muito, fazer coisas que não é do programa, limpar o quarto deles, fazer a laundry deles, não, nada disso, ok? Eu tenho certeza que se você falar não para uma família que seja perigo, né, depois que você identificar esses sinais, eu tenho certeza que outra família vai aparecer, dear, e vai ser um bom match para você. Então, quando você fala não tem o sentimento de que, ai meu Deus, e agora não vou mais achar uma família. Outra família não vai se interessar por mim. Não, dear. Vai sim, vai aparecer outra família, uma família que você vai fechar e que vai ser um melhor match para você, ok? Então, estejam atentas a esses 8 sinais. Eu vou repassar rapidão aqui. Então, comportamento desrespeitoso e arrogante, expectativas que são irrealistas,
falta de clareza, né, nas regras, sobre as regras, negar contato da ex au pair, falta de interesse em você, em quem você é, na sua cultura, no seu bem-estar, schedule onde você vai trabalhar muito e vai te trazer isolamento, né? Comunicação agressiva com os filhos e vice-versa, e a sua intuição. Então, são esses sinais que eu separei aqui para vocês para identificar família perigo. E eu espero, dear, do meu coração, que você tenha isso em mente, que você saiba identificar, que você fale não para essas famílias, porque eu tenho certeza que vocês vão encontrar na próxima família o que vocês querem, ok? Então, não é sobre benefícios, ok, dear? Eu sempre falo isso. Não é sobre benefícios, somente benefícios. Os benefícios são ótimos, né? Mas identificar essas coisas é muito mais importante do que os benefícios, ok, dear? Então, eu espero que você tenha anotado tudo e que você encontre a sua família perfeita, não perfeita, mas perfeita para você.